Quem é que tá nessas aí também? O filho entende tudo, mas não fala. Contem pra mim. Quem tá nessa, coloca aí, eu. Tô vendo já várias alunas aqui minhas que já se inscreveram hoje aqui na live. Muito bem, meninas. Letícia, eu. Franciele Veiga, eu. A Neide, a Viviana no Face. Eita, todo mundo aqui. A Érica, a Aline, a Filma Milena, a Fabiane Sena, a Aline Martins, a Ed Leitão. O que vocês estão esperando para entrar na minha turma, hein? Bora lá para essa explicação, então, que agora vocês vão entender melhor ainda. E quem quiser mudar isso, vem pro método junto comigo. Sabe por que a criança, ela entende tudo, mas não fala? Aí a gente vai explicar isso voltando lá na origem das coisas. A primeira coisa é constantemente, né, a gente trabalha o auditivo da criança. Algumas famílias um pouco mais, outras famílias um pouco menos, mas a gente trabalha o auditivo. Inclusive, a audição da criança é formada lá pela 12ª, 14ª semana de gestação. Então, a gente começa a ouvir os sons bem cedinho, né? O bebezinho ouve bem cedinho. Então, esse é o motivo, inclusive, por que a gente está sempre falando, mamães, papais, conversem com a barriga. A gente fala de estímulo de linguagem desde quando o bebê está dentro da barriga. E não só depois que já está aqui fora, nasceu, que vocês, né, começam ali por volta de um ano e pouco, começam a se preocupar com a fala dele. A gente tem que estimular a linguagem desde a barriga. Então, a audição é a primeira coisa que a gente... É bem precoce, na verdade, né, para ouvir. Aí, vamos lá caminhar. Para uma pessoa falar, para uma criança falar, ela tem alguns fatores que influenciam isso. Quais são esses fatores que influenciam essa criança a falar? Fator genético, né? Então, assim, as crianças já nascem com uma carga genética que colocam elas como falantes ou não, né? Em geral, sim. A grande maioria das crianças, mesmo as que têm algum transtorno de fala, elas também conseguirão falar. Claro que aí vai depender dos outros fatores. Que outros fatores são esses? Fatores ambientais e fatores sociais. Luaninho, o que tu tá querendo falar com isso? O seguinte, que para a criança falar, ela tem que ter um ambiente favorável para a fala. Ela tem que ter uma socialização favorável à fala, né? E eu não tô falando de socialização, de ela tá de somente ela ter que ver outras crianças, dela ter que sair de casa, não. A gente socializa dentro de casa. O papai e a mamãe, quando estão conversando ali, eles estão socializando e estão oferecendo um ambiente favorável para a fala. Então, tudo isso faz com que a criança, né, desenvolva. Em geral, a gente começa a trabalhar a compreensão da criança logo cedo. Mostra o objeto, mostra o que é. Só que na hora de dar o estímulo, a gente para o estímulo na metade. A gente mostra até para a criança aquele objeto, ela entende o que é aquele objeto, mas a gente não estimula ela a falar o nome daquele objeto de forma correta. Então, hoje mesmo teve uma mentoria que eu fiz surpresa, mentoria relâmpago, às 13 horas, e a mãe falou assim, nossa, eu
Se eu disser para ele, pega o carrinho amarelo, ele vai lá e pega, mas não fala. Justamente por isso o estímulo ficou pela metade. E a gente precisa dar estímulo direcionado para a fala se a gente quer que a criança aprenda a falar. Falar é um aprendizado, não é intuitivo. E para ela aprender, você tem que estimular. Muito diferente seria, inclusive eu falei para essa mãe, né, na mentoria hoje às 13 horas, perceba a diferença. Ela pediu para o filho, pega lá o carrinho, tal. A criança foi e pegou o carrinho. Você percebeu que a criança está entendendo, né? Você conseguiu que ela obedecesse comandos verbais. Obedecer comandos verbais é um pré-requisito importante para a fala, sim. Mas como o próprio nome diz, pré-requisito, né? Então é pré. Ele tem que fazer isso para ele falar, mas para ele falar ainda precisa caminhar mais um pouco. Então ele foi lá, pegou, entendeu? Você viu que a compreensão dele está adequada. Você viu que ele obedeceu o seu comando verbal e na hora que a criança lhe entrega o objeto, acabou por aí. Ou no máximo você fica falando, ó, o carrinho, né? É carrinho. Muito diferente se você fizesse assim, pega lá o carrinho para a mamãe, o papai, enfim. A criança trouxe o carrinho, você diz, mas qual é mesmo o som que esse carrinho faz? Para ver se a criança tenta fazer o som do carrinho. É muito mais fácil ele fazer o som do carrinho do que ele tentar falar a palavra carro de início. Então, como é que o carrinho faz? Vrum, vrum, ou mesmo que seja da buzina, bi, 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 bi. Concorda que é mais fácil? E aí, nisso, você deu estímulo e estímulo direcionado para a fala. Quando você só fica solicitando as coisas para a criança, o que você percebe que ela entende, em geral, vocês estão trabalhando muito a coordenação motora da criança, o andar, o caminhar, né, pegar, tudo. Mas quando chega na outra parte do estímulo que deveria direcionar para a fala, para no meio. Então é por isso que você fica aí na sua casa, nossa, meu filho, eu vejo, meu filho entende tudo, mas por que ele não fala? Ele não fala por conta disso. Porque o estímulo está parando pela metade. O estímulo está no meio, né? Você fez 50% do caminho. Os outros 50% que seria para falar, parou. Então, ou então você fica numa eterna repetição do nome do objeto. Quem participou da semana Destravando a Fala Infantil, sabe que eu falei isso nas aulas e vou repetir aqui para vocês. Repetição por repetição não é estímulo. Na verdade, você está enchendo o saco da criança. Você tem que sim contextualizar, explicar para ela o que é e aí então trabalhar com nomeação, tá? Então, quando você percebe que seu filho entende de tudo, isso é excelente, porque para a gente falar, a gente tem que compreender, né? A gente tem que compreender quando estão nos dando uma ordem, a gente tem que compreender quando o que é o objeto. Mas para a gente falar o nome daquele objeto, a gente realmente tem que se sentir motivado. E não adianta você perguntar diretamente para a criança, quando ela ainda está no processo de desenvolvimento da fala, no processo de falar aquilo, que ela fale logo imediatamente, digamos aqui, pedir para Alice, que é a minha sobrinha. Alice, pega essa caneta para mim. Se a Alice estivesse ainda aprendendo que o nome disso aqui é caneta, ela ia pegar e entregar para mim. Se eu virasse para ela na sequência e falar, então agora fala comigo, repete, caneta, caneta, caneta. Você acha mesmo que a Alice, ela de imediato ia falar para mim? Não. Porque a gente precisa tornar isso mais divertido. Então, ela pegou a caneta para mim, eu irá, então vamos pintar aqui, vamos ver se essa caneta risca. Será que a gente consegue fazer um desenho com essa caneta? E eu garanto que mesmo que ela não consiga falar ainda o nome da caneta, ela vai tentar produzir algum sonzinho parecido. E é um tijolinho de cada vez a estimulação da fala. A fala é um processo. E processo requer etapas. Então, começa primeiro com os sonzinhos, uma parte da palavra, daqui a pouco vai mais uma parte da palavra, daqui a pouco a palavra inteira e assim começa a nomear. O que acontece
é que a gente quer o resultado já. A gente não quer passar pelo processo. Então a gente fica vendo ali a criança, olha, ela tá entendendo. Se ela tá entendendo tudo, ela não fala porque ela não quer. Aí vem aquela história da preguiça, ai, olha, eu fico assim, arrasada. Não existe preguiça para falar. Falar é uma das maiores formas, se não a maior forma de interação que a gente tem com o outro. Todo mundo quer interagir com outra pessoa. Então, você acha mesmo que seu filho não quer responder para você, que ele tem preguiça? Não, a gente não pode jogar a culpa na criança. A culpa está na gente, a gente que não está sabendo ensinar. E aí você vai virar para mim e vai dizer agora assim, ah, mas Luani, tem um monte de gente, um monte de criança que eu vejo falando e que ninguém está ensinando. Você pode achar que ela não está sendo ensinada diretamente, mas eu tenho certeza que o ambiente em que ela vive é muito favorável para a fala. As pessoas naquela casa socializam demais, falam demais, conversam o tempo todo, incluem ela nas atividades da família, colocam ela em posição de falante, realmente não só de ouvinte, como uma criança que pode se comunicar do jeito dela, mas eles super aceitam. E isso tudo é estímulo de fala, sim. Então não é que não tem ninguém ensinando. É que estão ensinando sem perceber. E é justamente isso que tem no método Estimule Já, que eu coloquei lá, para o papai e para a mamãe que não está acostumado a dar estímulo, aprender a fazer isso a todo momento e quando vê, aí sim, sem nem perceber já está dando estímulo. Então, assim, primeiro, você tem que sim comemorar, achar fantástico que seu filho entende de tudo. Porque se ele está entendendo, ele está mostrando que o auditivo dele está bem, está funcionando. Porque crianças que a gente fica em dúvida se elas estão ouvindo bem, né, se elas estão compreendendo, são crianças que a gente precisa de cara para excluir qualquer outra hipótese diagnóstico de fazer um exame de audiometria, né, para ver se essa criança está ouvindo bem, porque até pequenas perdas auditivas, perdas leves em criança, dão atraso de fala, a criança não consegue compreender completamente aquilo que ela está ouvindo, inclusive os sonzinhos que estão sendo ditos para ela, e por isso ela não fala. Agora, a criança que entende tudo, que você percebe que ela entende tudo, que ela já está obedecendo os seus comandos, o problema dela não falar é porque sim, o estímulo está sendo dado parcialmente para a fala, não está sendo feito corretamente. Porque criança, existem alguns pré-requisitos da fala. Compreender, né, é um deles. Obedecer comando é outro deles. Mas se a criança já está lhe mostrando que tem esses pré-requisitos, que ela está pronta para falar, mas, no entanto, você fica na metade do estímulo, né, digamos, você pediu alguma coisa para a criança, viu que ela entendeu, ela trouxe para você e ficou por isso mesmo, você não contextualizou o nome daquele objeto na hora que ela entregou, não tentou fazer um barulhinho, uma conversinha, alguma coisa com a criança, não adianta de nada. Ela vai continuar entendendo, você vai continuar vendo que ela entendeu, mas ela vai seguir sem falar, porque ela já conseguiu se comunicar com você. Ela demonstra para você, olha, meu pai e minha mãe mandou eu buscar, busquei, entreguei, viu que eu estou entendendo, estabelecemos uma comunicação não verbal e tá tranquilaço. Mas se você, por outro lado, também quando a criança entrega para você o objeto que você pediu, você percebe que está entendendo e você só fica repetindo o nome do objeto, repetindo o nome do objeto, repetindo o nome do objeto, a criança já sabe que aquele é o nome, mas talvez ela não entendeu como é que ele funciona e você precisa contextualizar, repetir o nome daquele objeto pelo menos 3 vezes logo na sequência com a criança, para que ela comece a entender melhor que precisa dizer aquele nomezinho. É a mesma coisa com criança que aponta. Eles estão estabelecendo uma comunicação com você, só que através de gestos. A mesma coisa da criança que entende tudo e não fala. Não é que ela não possa falar, não é que ela não consiga falar. É que o estímulo não está vindo adequado. Claro que tem ressalvas, né, gente? Se a criança tiver algum outro transtorno associado, algum outro diagnóstico associado, essa situação pode ser um pouco mais
complicada em relação, ela não precisa somente do estímulo direcionado, precisa do tratamento também, e aí a gente tem que entender a dinâmica. Agora, uma criança que não tem nenhum diagnóstico associado, que está indo tudo bem no desenvolvimento dela, somente a fala está atrasada, o erro está no estímulo, e eu não tenho dúvidas disso. Entendeu? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, quem está clareando a mente aqui nessa live, coloca eu para eu continuar com ela. Continuar contando aqui. Cadê? Adri, sim, estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Eu tô lendo aqui a conversa das meninas ali no Facebook, dizendo que foi no pediatra, e o pediatra disse que era normal, que cada criança tem seu tempo. Fono. E, gente, infelizmente, não é assim que funciona. Quem é meu seguidor antigo sabe. Quem é seguidor novo vai saber que estimular é melhor do que esperar. E a gente se baseia nesse tempo aí, se dá para esperar ou não, pelos marcos do desenvolvimento da fala. Tem coisas que é esperado pela idade. Assim como vocês sabem o que é esperado do desenvolvimento motor, quando é que é para a criança sentar, caminhar, correr, enfim, existem os da fala também. Então, se o meu filho tem 2 anos e é esperado pelo marcos do desenvolvimento que ele já esteja formando frases simples de 2 palavrinhas, e ele não está fazendo isso, ele não está falando nada, está falando pouquíssimo, realmente você acha que você tem que ficar parado esperando a coisa acontecer? Gente, a fala não é intuitiva. Se fosse assim, né, todo mundo estava falando, não ia ter atraso de fala. Não iam ter crianças maiores com atraso de fala, com problemas de fala. E outra, se vocês querem saber aqui, quanto mais você espera, mais problema dá, mais difícil fica. Porque, como eu disse, o desenvolvimento da fala é um processo. E você não consegue no processo pular etapas. Então, se a criança ali tem 3 anos, mas o que ela está apresentando de fala, digamos, seja o que é esperado no marco de 1 ano, ela não vai simplesmente pular do 1 para o 3. Ela obrigatoriamente vai ter que passar por toda essa etapa. Então, quando você dá estímulo, né, no tempo certo, direcionado certinho, a criança avança muito mais rápido. Agora, quando você vai ainda ter que buscar aquela criança de lá para trazer para cá, o processo é um pouco mais lento e um pouco mais demorado. Então, não tem essa história de esperar. Se você está percebendo que seu filho está entendendo tudo e não está falando nada, e ele já tem aqui por volta de 2 anos, 1 ano e 6 meses, que já é para estar nomeando um pouquinho mais de palavras, não espere. Isso não é normal. Inclusive, as crianças que não conseguem se comunicar através da fala são crianças que sofrem. A Day, minha irmã, está me lembrando aqui de falar sobre isso, porque eu fui muito questionada sobre isso, né? Porque crianças que não conseguem se comunicar através da fala, que elas não se sentem compreendidas dentro das suas demandas, né, ali com o papai e com a mamãe, são crianças mais irritadas, mais estressadas, mais choronas, que fazem mais birras, são crianças que mordem, que batem, porque elas têm que demonstrar de alguma forma a frustração dela. Se ela não consegue demonstrar através da fala, através do diálogo, ela vai demonstrar da forma que ela consegue, que é através de gestos, através de comportamento. Então, assim, não é fácil para a criança, assim como não é fácil para você também. Se para você, papai e mamãe, tá ruim, tá difícil a criança entender tudo e não falar, para a criança tá pior ainda. Principalmente naqueles momentos que ela tá tentando comunicar alguma coisa com você e você não entende o que ela quer. É terrível. A criança fica muito frustrada. E realmente, isso aqui já é o spoiler da live que vai ter amanhã. Sim, amanhã teremos live também. Que agora a gente vai ficar nessa pegada puxada para
para trazer vocês, papais e mamães, para entenderem toda a problemática da criança que está com atraso de fala, que não fala, né? Seja um atraso de fala, seja para acender alertas de ter algum outro diagnóstico associado e buscar ajuda. A gente tem que ser inconformado em relação ao desenvolvimento dos nossos filhos. Se você acha que alguma coisa não está legal, tem que procurar ajuda, tem que parar com essa história de ficar com a bunda sentada na cadeira esperando as coisas se resolverem milagrosamente. Ó, aqui a Aline Martins está falando que o dela tá assim, que tá muito estressado. Porque ele não consegue se comunicar, não consegue falar, então em algum lugar vai vir a válvula de escape, né, dessa frustração toda. Então, nós temos, inclusive, isso não é uma coisa, não estou inventando aqui para vocês, não. Tem estudos que demonstram isso das crianças que não conseguem falar, o comportamento delas, né, o que elas apresentam de comportamento por não conseguirem se comunicar, se falar. Então, assim, volto a dizer, seu filho entende tudo, show, tem que entender mesmo, que ótimo, maravilhoso. Fantástico, isso é 50%. Agora, se ele entende de tudo, mas ele segue não falando, ele segue atrasado no desenvolvimento da fala e precisa, né, de estímulo direcionado para a fala para poder desenvolver. E tem essa também, né, assim, Luani, mas eu estimulo e não funciona. Será que o estímulo está certo? Eu acredito que não. Porque estímulo correto com criança com atraso de fala, em torno de 30 dias ela já apresenta evolução. Não tem como não apresentar. Se ela não apresenta nesse tempo, ou o estímulo está errado, ou ela tem alguma coisa mais séria. Provavelmente o estímulo está errado. Então é por isso eu passei a semana passada todinha da semana destravando a fala infantil, falando para os pais, comentando. Olha, foi insano. Tá sendo ainda, para responder todo mundo, falar com todo mundo, explicar para todo mundo. Sigo aqui na live com vocês para explicar. Hoje eu já passei a tarde falando com as mães que já estão no método. Várias mamães já se inscreveram, várias vagas já foram preenchidas, né? Muitas se inscreveram nas 2 primeiras horas porque queriam uma consulta comigo. Outras se inscreveram um pouquinho mais tarde para ter acesso ao meu WhatsApp. Já estou falando com todo mundo. Ainda tem alguns que ainda não consegui, né, falar, mas aguarde que também daqui para mais tarde vai pelo menos um oi. Então você que está aí com seu filho, que você está ciente de que ele tem um atraso de fala, as inscrições do método Estimule já estão abertas. E quem se inscrever até as 23 horas e 59 minutos vai ter esse bônus de acesso ao meu WhatsApp, conversar comigo diretamente, né, falar, além de todos os outros bônus que tem dentro do método Estimule Já. Então não perca essa oportunidade, né? Pare de querer ficar parado, esperando a coisa acontecer. No método Estimule Já, eu vou ensinar para você fazer dentro da sua casa. Todo dia. Todo dia você vai fazer um pouquinho. E assim, Luani, eu não tenho tempo. Luani, será que eu consigo? Cara, o que tem lá, e as mães que já entraram e que já viram ali as primeiras aulas, já viram, é prático a coisa. Eu não sou louca de querer ensinar para vocês uma coisa que vocês não vão conseguir aplicar na casa de vocês. Não, é prática, é coisa simples. É que nem eu estou conversando aqui com você, só que tudo mastigado. E você vai entender que você não precisa de uma eternidade de tempo. É no tempo que você tem, na rotina do dia a dia. O problema é que vocês também querem o resultado, né? A psicóloga lá da clínica onde eu trabalho, né, onde tem meu consultório também, ela de vez em quando posta no Instagram dela também. Isso faz tanto sentido para mim quando eu falo aqui com vocês em relação ao estímulo da fala. Ela fala o seguinte: o nosso problema é que a gente quer o gelo, mas a gente não quer colocar água na forma. E é a mesma coisa aqui. Muitos de vocês ficam ainda achando que realmente a criança vai falar no tempo dela, que dá para esperar, só querendo o gelo. Mas colocar água na forminha, não. Graças a Deus a gente já tem, olha aqui a Érica falando. Ó, tá aguardando a Érica.
Érica, aproveitando, me manda depois eu vou te chamar ali no, no direct. Olha aqui a Cíntia Macena, o método é maravilhoso, já assisti às aulas. Não, a Cíntia, olha, aluna nota 10, ela já assistiu assim quase, praticamente tudo. Praticamente tudo não, ela já assistiu tudo, só falta as que eu ainda não coloquei lá. Então, gente, assim, vamos entrar em movimento, né? Entenda que seu filho fala, seu filho entende tudo, mas não fala, falta a outra parte do estímulo para ele falar. Se ele não está falando é porque ele está entendendo, você também está mandando essa mensagem, essa comunicação para ele, de que está o suficiente, ele só, né, entender, ele só falar através de gestos, né? Comunicar através de gestos e não precisar falar. Então a gente precisa modificar. A Tice Bezerra me mandou sim, já vou te chamar também. Já falei, são muitos, gente. Inclusive, vale lembrar que as vagas são limitadas. A gente não preencheu todas, mas estamos quase lá. Então, quando preencher, eu vou fechar as inscrições. E aí, só lá quando eu finalizar direitinho essa turma, quando todo mundo estiver falando, viu? Então, venham. Venham, 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 venham. Vamos lá. Olha aqui. Ó, a Dani Araújo, que na verdade eu li a Daniara e é Daniele o nome dela. Sou super ansiosa por esse método, só ouvi coisas boas, quero ser a próxima. Vem comigo. Então, gente, agora vocês já sabem. Para a criança falar, além de questões genéticas, tem sim questões ambientais e sociais que essa criança precisa ter dentro de casa para ser favorável. O estímulo tem que ser 100%, não só a metade do caminho, que nem em geral vocês fazem. E se o filho de vocês entende, ótimo que entenda. Mas para ele falar depende da sua ajuda. Ponto. Não estou falando isso porque eu aprendi ontem. Eu tenho mais de 10 anos trabalhando com linguagem infantil. Isso 10 anos de formada. Porque se vocês querem saber, na faculdade eu era monitora de linguagem. Eu fiz as matérias de linguagem e eu ensinava as minhas colegas que entravam naquelas turmas que eu já tinha passado as questões de linguagem, né? Tudo sobre linguagem. Então eu sempre fui uma apaixonada, desde a época da faculdade. Então não estou falando uma coisa aqui que foi ontem. Eu estou falando de uma coisa de anos de vivência. Ok. Dito isto, vou abrir para perguntas com vocês. Vamos lá, mandem aí as dúvidas. Vou responder algumas para a gente se ajudar. A Adri 1369. O meu entende que eu falo, mas fala pouca coisa. Precisa aumentar repertório de fala, precisa conversar mais, nomear mais, falar mais com ele. Nomear mais a rotina para poder conseguir falar. Carol Danilo Santos no Face. Como ensinar meu filho a pedir as coisas? Primeiro tem que ensinar ele a falar. Falar o nome das coisas, né? A gente, em geral, inicia o desenvolvimento da fala da criança ensinando para ela substantivos. O que são substantivos, né? Nomear o nome das coisas, a caneta, o copo, o prato, a colher. Só que isso não é o suficiente para a criança conseguir formar frases e então ele conseguir pedir algo. Ele precisa ensinar outras classes gramaticais, então, em especial verbos. Dar água, dar biscoito, dar bola, tchau papai, tchau mamãe, correr comigo, coisas assim. Neide, a Neide queria atividade para ajudar a estimulação da fala. Neide, só fuçar aqui o feed, tanto do Face, do Instagram, tem muita dica de como fazer isso. É só você dar uma olhada porque tem várias. A Verônica Domingos, o meu tem 13 e 10, entende tudo
Fala bem, porém tem umas palavras que enrola muito. Até os 3 anos é esperado que a criança fale ainda embolado. Depois disso, não é mais esperado que ele fale tão embolado. É normal até os 3 anos que pessoas de fora não consigam entender o que a criança está falando, mas quem é da rotina de dentro de casa entenda tudo. Então, se está muito embolado, precisa de ajuda. Carlinha Sena fala na maioria a metade das palavras. Normal, redução silábica, até ali por volta dos 3 anos também fala parte da palavra, né? Uma sílaba, metade. É normal até os 3 anos de idade, porque é quando... aí nessa fase a criança ainda está adquirindo a grande maioria dos fonemas. Depois dos 3 fica bem menos fonemas. Então, por ele não ter alguns, a criança não ter alguns fonemas, ela acaba falando o que consegue, né? Parte do fonema, tô até louca. Partes da palavra. A Rosiane Sanji Reis, o meu fala, mas não entendo. Fala muito embolado, sempre sai sempre do resmungo papai. Rosiane, se for nessa idade que eu acabei de falar, até os 3 anos, tranquilo. A Fabiane Sena, mesma coisa. 3 anos e 2 meses, entende as coisas e fala pouco. Mas na hora de falar conosco, enrola toda a fala. Mesma coisa. Thaís e Maico, minha menina tenta falar, mas aí tudo embolado. Na cabecinha dela, ele está conversando normal, mas não entendemos o que ela fala. Palavras sem ser em frases, ela fala corretamente. Gente, as crianças, todas elas que quando falam, estão falando embolado, para elas estão falando corretamente, elas estão mesmo. Se vocês entendessem do que nem nós, fonoaudiólogos que, né, trabalhamos com isso, a gente também consegue entender quase tudo que a criança fala, porque a gente consegue perceber qual fonema que está trocando por qual, e por isso a fala está embolada. Então é como se a criança fosse falando e a gente já fosse decifrando, porque o auditivo está muito trabalhado já. E aí a criança realmente ela está falando corretamente. E por isso que ela precisa de consciência fonológica, para ela entender que ela não está usando o fonema certinho ali que ela deveria usar na hora de falar, e aí assim a fala fica menos embolada, tá? A Nini Fliveira. Meu filho entende todos os comandos, entende tudo que eu falo. Toda vez que ele aponta e faz eu falo, você quer tal coisa? Vamos pegar tal coisa. Eu falo várias vezes, mas tá bem devagar. Mas tem que falar explicando o que é essa tal coisa, contextualizando o nome. Só repetir não adianta. A Neide Lima falou aqui, meu filho falava papai e mamãe e não parou de falar. Às vezes fala não. Não é esperado que crianças regridam na fala. Isso precisa ser visto. E tem que ver também se a motivação continua igual aí em casa para que ele siga falando. Às vezes a gente percebe que a criança não está evoluindo na fala e a gente começa a colocar ela não fala mesmo. Não, meu filho não fala. Não. E começa a responder tudo pela criança, a falar no lugar da criança. E ela vai absorvendo aquilo. Eu realmente não sei falar, então eu vou seguir calado aqui na minha vida. Todo mundo quer se sentir valorizado, inclusive as crianças. E principalmente quando você consegue valorizar qualquer tentativazinha de comunicação, você está favorecendo o seu filho a falar mais com você. Tice, contigo eu vou conversar pessoalmente. Tice é aluna do método. A gente vai já resolver tudo isso. Tu vai dar outro depoimento do que esse de 2 anos e 8 meses. A filha só fala mamá, papá, uau, mugo, cocó. Pode deixar. Adriele Silva. Aqui em casa, por ser gemelar, se torna um pouco mais difícil, pois há ciúme entre eles. Inclusive, Adriele, tem
Tem estudos que mostram em que acontece com muitos gemelares de um desenvolver melhor a fala do que o outro, justamente porque um acaba sendo comando de voz e o outro só fica seguindo. E aí essa questão de muito ciúme entre eles é uma questão comportamental em que precisa ser visto. Eles precisam entender que são irmãos e que não precisa disso, né? Se for exagerado, você precisa de acompanhamento, eles precisam de acompanhamento com psicóloga infantil. Natália Pamela: meu filho repete tudo que eu falo, mas não consegue unir frases, nem une duas palavras, está com 3 anos. Muito abaixo do que esperado para o desenvolvimento da fala infantil. Já era para estar formando frases com 2 anos, então, vem comigo pro método. A Dimily Andrade colocou: boa noite. Minha filha tem 3 anos e vim estimulando de uma maneira inadequada. Matriculei ela na escola para que ela tenha mais convívio social, tanto com crianças como com outras pessoas. A escola ajuda? Sim, a escola ajuda. Assim, a escola, né? É na escola que a gente aprende a grande maioria das regras sociais de convivência. E outra criança funciona muito bem como exemplo para outra criança. Quando a criança vê uma outra fazendo alguma coisa, ela vai lá tentar fazer igual, né? Vocês já devem ter visto isso. Uma pula, a outra quer pular, se a outra sobe no sofá, uma sobe no sofá, a outra quer subir. E a mesma coisa em relação à fala. Ajuda sim, mas dependendo do nível de atraso de fala da sua filha, talvez não seja algo definitivo, determinante, né? Que vá fazer ela desenvolver 100% a fala. Pode ser que ainda assim ela precise de uma ajuda especializada. Mas a escola super ajuda, a convivência com outras crianças super ajuda. Infelizmente a gente está em pandemia, né? A maioria das crianças não estão indo na escola, então assim é até difícil. Quando os pais vão para avaliar comigo, e a escola? Eu até rio, assim, digo para eles, até é difícil perguntar isso, porque, né? Que escola? Até quem tá por EAD, pra criança ficar... Não, muito complicada a vida hoje. A Dani Araújo tá aqui colocando que ela já tirou muitas dúvidas, já viu onde errava, já aprendeu muito com as minhas dicas, já surgiram novas palavras e está completando as músicas. A semana foi maravilhosa. Foi mesmo, graças a Deus. Agora estou te esperando no método, hein? Olá, Nete, tudo bem? Lu MR, meu filho tem 3 anos e não fala nenhuma palavra, mas demonstra que entende. Mulher, tá muito abaixo do que é esperado. Criança com 3 anos já é para estar contando pequenas histórias com a ajuda do adulto. O número de palavras seria enorme aqui. Vem pro método também. Gente, são muitas perguntas. Eu gostaria realmente de coração responder todas elas, mas o Face me derruba. Então, eu tenho 1 hora de live aqui com vocês. Já quero deixar convidado vocês para a live de amanhã e um convite maior ainda, né? Quem tá aí com essa dificuldade na fala do filho, que quer ter a oportunidade de entrar nessa nova turma do método Estimule Já, não perde tempo, já vai lá, se inscreve, garante a sua vaga. Eu não sei por quantos dias ainda vai ficar aberto as inscrições, porque da feita que fechar o número de vagas, eu vou encerrar. Primeiro porque, que nem eu estou dizendo aqui nessa live para vocês, e as mamães que estão aqui já sabem, eu falo de uma por uma, eu realmente acompanho de perto cada uma. Então, se eu pegar uma turma gigante, eu não tenho como fazer isso, é humanamente impossível. Porque além disso aqui, eu também tenho
os meus outros filhinhos no consultório, né, workaholic. Então, para de viver essa agonia aí nessa casa, esperando, sabe lá Deus, quando seu filho vai falar. Sozinho não vai, precisa de estímulo, precisa direcionar, e não tem ninguém para ensinar melhor o seu filho do que você mesmo. Papai e mamãe são espelhos do aprendizado da criança. Então, vocês são as melhores pessoas para ensinar ele a falar. Então, eu aguardo vocês no método Estimule Já. Faça a sua inscrição. Até as 23 horas e 59 minutos de hoje vai ter acesso ao meu WhatsApp. A gente já vai conversar ali, trocar várias ideias. Depois disso, segue os bônus do método, que já são vários, já são ótimos. Mas não vai ter esse acesso comigo no WhatsApp. A gente vai ficar conversando pela comunidade do Face. Então, né? Pelo WhatsApp o acesso é 24 horas. Então, vá lá, se inscreve. Vem comigo, eu tô com a mão estendida aqui para te ajudar. Então vamos lá, vamos facilitar a vida dessas crianças. Não vamos mais deixar elas sofrendo. Criança que não fala sofre, gente. E sofre calado. Esse é o pior. Então, ó, amanhã live, spoiler da live de amanhã. Comportamentos comuns de criança que não fala. Vocês vão amanhã saber entender como é que é difícil para elas. E aí vocês vão entender muita coisa do comportamento do filho de vocês. Então, me acompanhe aqui, se inscreve lá e eu aguardo vocês. Beijo, boa noite.